Yakiwa, yakiwa, kiwa, he. Me. Yakiwa, yakiwa, kiwa, he. Me. Ukayare, yamori kumare. Ukaya no nakama, yawaya. Yamori. Yamori kumare. Me. Me. Yakiwa, yakiwa, kiwa, me. Ukayare, yamuri kumare. Ukaya no nakama, yawahiya, yamuri kumare. Yakiwa, yakiwa, kiwa, me. Yakiwa, yakiwa, kiwa, me. Quando a mulher decide ser forte, ela é forte, ninguém derruba. Pode vir, né, obstáculo para ela que ela vai conseguir superar. Sabe? E isso é ser mulher indígena. Ai tene ye põe moronetai, ye mori kuma poroneta kori. Morere quarara uraye okoi. Arehe ye okoi apoko pua iwawa. Vetepe warako aramu yokoi. Morere quarare noinawaka. Urire awa yupe apo. Nera ura ongoro kutuka ewa yama yoga. Ara muy yo koi tua ko ipora ura me ai. Yupe a vetepe wara upe. Ara muy ya mora ura rehe onire mamora ura mora uta mora morere kwane nara ura rehe ko. Mapa me yo koi ikamara wara ura rehe ko ura muy yo koi anyang kutuki pura wa inamia. Inamia kutuki purako. Era no maraca mawajire come ko. Aquama emera ko. Maraca uan no koi. Maraca kwawane pa kwama era mo koi mo maraca mere como ko. Kunya mere ro kunya nara me ko. Mo maraca. I mo maraca. O Iran. No Iran. No Iran. Abuye. Apome ko. Ikutukaba viste katuko. Ma pai pillo koi tenonei unirenta era morere quarara ura. Amo morere quarara ura yo koi angakatu. Ma pai. Are hanegi mo upuma ko. Ara inan. Tio angakatu kutukeru te kuraen nami. Kiawara kangera pupene yo koi kutuka wa upoi. Huara takatuye. Makari jerame katuye toko. Aya vite warare kawan ye ang yo kutuka wa kurai. Ora apa kore. Ahera vite ang ore uruwa. Au yo koi himo upuma wa vite warare. Kutukire ye yeta nungo upekong no Iran mapu inawa hokaru pika mapu no kipa no kopape kami awi yo ngarupi hi apa ko ti ai awawa ko me
wake wahe, me, o kayare, yamore kumare, o kaya no nakama, yawahi. Primeiramente, o surgimento da associação, ela surgiu com a demanda, né? A demanda dos convites que vêm de fora, né? Para as mulheres xinguanas, que às vezes não tinha centro de referência para que onde esse convite chegasse para as mulheres, né? Isso não existia antes, então o convite chegava e chegava na FUNAI, até mesmo a própria FUNAI mandava os convites, né? Só que quando chegava na FUNAI ou em outro lugar, as pessoas pegavam as mulheres que estavam em trânsito na cidade, né? Pegavam essas mulheres e mandavam para encontro, evento, sem conhecimento da base, né? Sem critérios também, né? Sem preparação, sem conhecimento, mandavam essas mulheres. E com isso, a informação não chegava na base. As mulheres do Xingu têm que se organizar. A gente precisa se organizar para que assim as informações cheguem até as mulheres da base. E fomos, convidamos muitas mulheres, todas as aldeias a gente convidou. Mas a maioria das mulheres do Alto estava lá, né? Homens, mulheres, jovens, criança, estava todo mundo lá. E algumas pessoas da aldeia do Baixo foram, né? As Kawaivetê foram, algumas aldeias só. Os Iquipengue não foram porque estavam de luto e outras aldeias, enfim, porque era uma coisa nova, né? Então era muito difícil elas irem. Ela jogou proposta e que ia ser criada uma organização das mulheres do Xingu, né? Seria para discutir as demandas das mulheres, né? O interesse delas, né? Então a maioria era as mulheres do Alto. Elas falaram que elas queriam mesmo a própria organização delas, né? E aí naquela época também a TICS estava reestruturando os setores, né? E aí a TICS falou da proposta dele também, né? Que tinha esse espaço dentro do ATICS, falaram para mulheres, né? E elas falaram não, queremos plantar a nossa sementinha, não queremos coisas prontas, queremos sentir a dificuldade na pele, queremos sentir isso, queremos andar com nossas próprias pernas. Não queremos ficar na sombra de instituição que não seja do indígena. Quando o meu tio, cacique do Ialapiti, ele pegou o microfone e falou, né? Mulherada, eu quero aqui dizer para vocês que vocês estão certíssima de criar associação só de vocês, só de mulheres. Eu apoio vocês, eu estou com vocês e vocês são capazes de fazer as coisas acontecerem. Naquela época, o coordenador da FUNAI nos apoiou, Tamaluí Meinaco, né? Ele não estava apoiando muito as mulheres, né? E tem outra pessoa que também estava apoiando, né? Além dele, foi Macupá Caiabi, também ele foi maior incentivador de criar a associação das mulheres. Essa reunião aconteceu em outubro, em 2009, né? Aconteceu lá na aldeia Ipavu. Quando a Caiudu decidiu criar a associação, assim, eu fiquei maravilhada, assim, nossa, né? Hoje
Agora sim, né, a gente vai ter uma representatividade, né, forte, para que alguém fale da mulher indígena bem, sabe? Falar dela, né, falar que ela existe, falar que ela tem história, que ela tem coisas para contar. Pirare taimi yoko yo para name kura pirare kate. Toque. Tarang ye pe ni ma ko ima ai miri komena. Hau ye ni ba pira kura ni. Iran au. Mu atau pa ai. Nung yo kom morere kora miri kwa. Hamo morere kora miri kwa ino. Menyo agora kavia. Era hamile. Toque dangavite. Au pepe cara. Mengatau pawa ewai. Era mana ye inung eran. Era ham. Ngawi. Ngawi. O utete yo eran. Mengatau pawa ewai. Te yokoi. Apokura. Are hekutu tanong in kwaraga nae. Ame katu ye ka apa mia. Ni apira ini jo kamala. Ku. Jaran ne gua takin ne kuini paanga ang. Tukiye ame ka ikwa ka ngakatu ye katu. Tane kuina point. Anga katu ye pe ye moak. Itu kata ramai omoy tai te yo ke kata. Oke tiye ka. Oke tai je. Me katu yo koi. Yo ine ka. Ojero wakawa yo koi kura. Te ama miriko mopi mini yo. Ai te ama angate aviro cima ngoi te oya yema bi por acá tu ye kwere tak na areka te acá tu hemo na yepen ni te na takite kere me ko me yo no ta acá tu ne kura ewai ni te yo ko ike potawa ko iran he tarahan jawa ame tene yo ko yure ko me nyua apa wa mo ko pa me ella va yare amore kumare me ella va ya. Aí a gente foi para votação, né, do nome, porque aí surgiu Coordenação das Mulheres, né, do Xingu e Organização das Mulheres, né. E aí tinha esses dois nomes, né. E aí surgiu mais essa ideia também, esse nome, né, associação, né. Por que não associação, né? Porque que ia ter mais ampla de abranger todas as comunidades, né? Na minha opinião foi isso, né? Que seria a Associação das Mulheres, né? E também surgiu vários, né? Aí surgiu esse nome Iamuricumã. E né? o nome Iamuricumã venceu porque as mulheres achavam que tinha tudo a ver com essa luta delas por autonomia, né? Empoderamento, liberdade. Então, foi a partir desses critérios que elas escolheram esse nome para a associação. Mulheres Guerreiras. O nome é tão sagrado, vamos dizer assim, que as mulheres criaram o Iamuricumã, né? Tá aí a associação Iamuricumã através dessa mitologia. Quando faz a festa, reúne todo mundo. Então combinou, encaixou nessa ideia. E defende a cultura também. Ele faz cada ano ele atualiza
esteja ativo, deixa viva a cultura. O nome da Associação Yamaricumã, ela vem de um rito, né? Ser lutadoras, né? Então eu acho que esse nome destaca, né? Ela é fundamental para a luta das mulheres, usando esse nome, né? Símbolo Yamaricumã, né? Como símbolo. Eu acho que ela vem muito mais clara, né? Que esse Yamaricumã é especificamente para as mulheres, né? É espaço das mulheres. Yamaricumã é o nome da festa feminina, exclusivamente só de mulheres, né? Yamaricumã. E Yamaricumã também é mulheres guerreiras que conquistaram sua independência, né? Sua independência, que elas se revoltaram e foram embora, abandonaram os maridos. O nome é sagrado. O nome, ele inspira, né? O nome inspira, já fala, Yamaricumã. Eu não sou etnia singuano, mas eu sou etnia tapirapé. Mas mesmo assim, eu quero participar da Associação da Yamaricumã e quero ser forte e lutar pelo direito das mulheres. Para mim, a Yamaricumã é de todas as xinguanas. Imagino elas todas trajando os enfeites do ritual Yamaricumã. É o momento que eu acho que as mulheres ficam mais poderosas, que mostram o seu poder, sabe, como mulher. Pi ai mai teni bang neru mawai yore kau kuraen. Mawe ye mono ma paranam heme kuma jangan kau papetete kau. Anga kata amo jago kometeteran. Mai teni bang neru mawai yore kau kurapian. Ai taka ke kurai awahe ai atua pohe kurapi ai. No ai ye mai. Cuando que tacaba ir a curar bien. ¿Qué estaba ni ya? O ir a ni ya, a puto que purera, ojo mía. Te esperaba rupin. Pau allá, pirar esta más, pirar la. Ni mimi ni yo pues. Te yo pues. Kan hiwa apa di hawa je kok ngarupi awawa hawa ta yaura miyo ko yero akawa upat ngawi tete ayore kawa para mete ano yemono itewa pa ngauti Wahi yari ome, Yamaricumari ome, 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 ome. O nosso objetivo, né, da Associação Yamaricumã assim, desde o início a gente veio falando, né, com a Caiulu. Vamos a gente ainda não conhecia a palavra empoderamento, protagonismo, né? Então a gente falava assim, vamos levar informação para as mulheres, né? Vamos fazer as mulheres falarem dos problemas, falar da cultura, falar dos problemas que elas estão vendo, que elas enfrentam no dia a dia, né? E do que elas estão precisando. O objetivo delas é lutar para garantir o direito das mulheres, né? Porque os homens só falavam, né, de modo geral. E o que a gente está vendo agora, que antes as mulheres que falavam em reuniões, né, hoje elas têm mais coragem de falar, né, em público. Então isso é muito interessante para nós, né?
E quando assim nos cobram sobre resultados do trabalho da associação, né? Ah, essa associação não tem resultado, não traz nada. Trazer o quê? Materiais, eu acho, sei lá, alguma coisa, né, que eles querem. Porque estamos acostumados com o resultado assim, né, de ter carro, de ter motor, de ter gasolina, de disponibilizar esses carros, de disponibilizar gasolina, combustível, né, em geral. Fazer compras e liberar para as pessoas, sabe? Mas isso não é o nosso principal objetivo. Hoje entrou dinheiro, né? Todo mundo olha no dinheiro achando que através de organização você vai ganhar muito dinheiro. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que tem que mostrar a realidade, né? E a realidade é isso, né? Você capacitar, buscar o recurso para poder estar levando dentro da necessidade, do conhecimento que elas querem aprender, né? Então, eu vejo isso em Iamuricumã, tá bom? Mas a Iamuricumã existe para representar as mulheres indígenas, para dar apoio, né, em alguma coisa assim, tipo, vem para a cidade, tem alguma dúvida, né? A gente explica, esclarece, dá um apoio, mas dá a grana, recurso, assim, a gente não tem, sabe? Se a gente tivesse, a gente não ia negar. Lá na aldeia, a gente, assim, né, quando alguém pede, a gente dá. Com a associação não pode funcionar assim, sabe? Não pode, porque isso tem uma implicância, né, depois em como prestar conta, né? Tem uma implicância na parte financeira. Então, o que a gente faz na aldeia, não podemos praticar aqui também, porque tem regra para isso, né? Se a gente não seguir a regra, a associação vai ter algum problema. Então, a gente tem que preservar a associação em primeiro lugar, porque se a associação ter alguma coisa, ter problema, quem vai ter problema são as mulheres xinguanas, né? Porque a associação é representante delas. Nosso principal objetivo aqui agora, que nós conhecemos a palavra, é o empoderamento das mulheres, né, para que as mulheres possam ser protagonistas de sua história, contar a sua própria história. Isso é o grande objetivo nosso. O cerne da associação é o empoderamento da mulher xinguana, é essa abertura de novos espaços para elas, nessa conquista de espaço para elas se manifestarem. Que vem criando espaço das mulheres xinguanas, né? Isso é o objetivo da criação do Iamuricumã, na minha opinião. E estamos aqui para apoiar. Não estamos aqui para aparecer em nome delas, sabe? Estamos aqui para fazer a mulher indígena, a xinguana, aparecer. Falar que a mulher xinguana existe. Ela quer falar, ela quer aparecer para o mundo. É isso que queremos. Que elas precisam, né, ser autônomo também, que nem outras organizações que existem no Xingu, né, mas lá existe várias participação das lideranças, né, e que muitas das vezes elas quase não participam, né. É muito raro você ver mulher dentro da política, desse espaço da organização, né, e que através do Iamuricumã não, você vê várias participações das mulheres, né, e assim elas procuram seus próprios fortalecimento, né. O trabalho da Associação do Iamuricumã precisa unir as mulheres indígenas, precisa unir porque ela está muito separado, né, vamos falar assim. Tá aí uma coisa que nós mulheres precisamos aprender também, a defender as nossas ideias, a defender o que a gente pensa. O que acontece muito, né? Muito, não sei se eu estou exagerando, mas o que acontece também é que assim, né? A mulher estava, né, apoiando, super feliz na associação, e quando alguém vai lá no ouvido, ou alguma mulher, algum homem, aí ela
né, acaba com o apoio dela, né, com o apoio, assim, né? Aí não quer mais fazer parte, alguma coisa acontece, né? Então, a gente precisa defender a nossa ideia, a gente precisa ser firme, sabe, no que a gente acredita. Amigo, minha era uma tragedia para minha mim pira eu catar. Por onde está me joga pegar cato e tal apa wana kura mara moya nanya morita kura. Ipu amu awako tayaura me yero awako. Mai te ye pete ang yore ko kumapia ko. Dei. Ore upotarawa ako. Oye aparawa are ko. Pehemera maang pe umawa ko. Putsara me na yero awako. Tu que va cuaciara y aperupe Anika tu ite tu que va cuaciara y aperupe A Associação Iamoricumã, ela tem 7 anos de existência, né? Muitas vezes levamos críticas da parte, não só dos homens, da parte das mulheres também, né? Dizendo que a associação, ela nunca tem resultado. A associação não tem resultado, a associação está aí, não tem nada, não fez nada. E falam muito isso, a gente escuta muito isso, a gente que está na gestão atual, a gente ouve muito isso, né? Mas isso não é verdade. A gente tem sim resultado. Uma das coisas assim que eu acho bem interessante da associação é que esses projetos, eles surgem a partir da escuta, né? Daquilo que as mulheres querem. Então é um trabalho que está se trabalhando como formiga, né? Aos poucos, e tá tendo resultado. A roda de conversa é onde a gente vai em cada comunidade ouvir as mulheres, ouvir a preocupação delas, ouvir o que elas querem, ouvir como que a associação pode trabalhar com elas, como que a associação pode incentivar elas em resgate da cultura, meio ambiente, artesanato, enfim, o que elas quiserem. Nunca a associação chega com coisa pronta. A associação vai lá e constrói junto com elas. Então, em 2013, houve as rodas de conversa, 2014, desculpa, onde teve essa expedição por algumas aldeias, né? Onde elas foram apresentar a associação, o que a associação pretendia trabalhar com as mulheres. E nessa ocasião também as mulheres foram demandando para a associação quais eram as necessidades delas, né? Então também foi uma forma de mapear o que ia direcionar o trabalho da associação. A roda de conversa realizamos em 2014, depois de encontro que teve em Canarana em 2013, onde as mulheres pediram para a gente ir em cada aldeia, passar informação para dizer o que é papel da associação, o que a associação pode fazer, como que elas querem que trabalhe, né? Depois houve uma grande roda também em 2016, né? Na aldeia Capivara, onde aí elas já foram tratar de temas realmente assim relevantes para elas, que era a questão da soberania alimentar, da saúde da mulher e a violência também, né? A violência virtual, que é uma coisa que vem incomodando muito a questão da disseminação da imagem da mulher xinguana de uma maneira pejorativa, e isso foi um dos temas abordados lá.
e que foi apoiada até pelo Fundo Elas, né, do Instituto Avon, onde elas conseguiram demonstrar o poder de articulação delas também, com outras instituições, com o Senado Federal, com a FUNAI, com a ONU Mulheres e dentro do próprio Xingu, né? Mostrar que as mulheres do Xingu estão atentas a esse movimento e foram maciçamente nesse evento. E agora vai acontecer em 2018 a roda de conversa, né, sobre direitos de imagem. A Assembleia é um espaço onde a gente discute o que a gente alcançou, o que a gente fez, se a gente alcançou o nosso objetivo ou não, para prestar conta, né, o que gastamos, o que foi aprovado de projeto, o que não foi aprovado. A Assembleia é para isso, é para deixar o nosso trabalho transparente para as pessoas que têm dúvidas. Agora também tem outro curso, a gente está levando na base, né? Curso Germinar, preparatório da liderança e facilitadoras, né, do trabalho, né? Temos 25 participantes, né? É interessante também essa formação, né? É um preparo que mostra, né? Esse curso mostra seu caminho, prepara você, né? Prepara sua vida pessoal e do seu trabalho também, né? É um curso que prepara os jovens mulheres, né? Para que elas possam se expressar em público, ter a opinião própria, saber falar. Então, quando a gente soube existir esse programa, né, a gente pensou, né, então esse programa é muito interessante, vamos trazer para o Xingu, vamos adaptar. A gente adaptou, né, conseguimos apoio com a FUNAI, né, as professoras também se ofereceram como voluntário, né? Então uma conquista também, né? Uma conquista para nós, né? A gente vai pedindo apoio. Então as duas professoras toparam que ia fazer esse curso como voluntário, né? Então a gente fica feliz por isso, né? Essa oficina é muito importante porque com essa oficina os jovens da aldeia, principalmente as mulheres, teve oportunidade de participar, porque todas as oficinas que vão para o Xingu, a maioria são os homens. Então, essa oficina foi especialmente para as mulheres. Então, é muito importante, porque com isso, as mulheres teve esse espaço de participar, onde elas podiam falar o que elas pensam. Como aluna, eu achei essa oficina muito importante. Aprendi muitas coisas, perdi timidez, não muito, mas perdi, comecei a falar em público. Então, nesse curso, nessa oficina, aprendemos muita coisa, como elaborar projetos, como levar informações. Ficava muito vergonha de falar mesmo. É muito difícil para mim. Como é que eu vou falar? Muito, muito difícil. Lá em Ilha Grande, aldeia Ilha Grande, primeiro aconteceu o curso de Germinar. Aí Caiulu pediu para mim apresentar na frente, eu falei na minha língua, eu aprendi na minha língua mesmo. Como é que eu vou falar? Eu não sei falar português. Aí eu apresentei lá na minha língua. Aí eu tenho muito vergonha para participar esse curso de Germinar. Eu aprendi lá a falar em língua portuguesa. Então a gente está preparando essas pessoas para futuramente elas serem futuras lideranças,
Na verdade, o curso é formação de novas lideranças. Elas falaram em roda de conversa que a gente percorreu aí em 2014, em todas as aldeias a gente andou e ouvimos muitas demandas, principalmente de audiovisual. Elas pediram, queremos que a Associação Iamuricumã encaminhe um projeto para audiovisual. Outra demanda que tem sido muito cobrada é essa questão do audiovisual, né, que para elas desde o início tem sido algo assim importante para elas. Acho que justamente por incomodar demais a apropriação da imagem delas sem o consentimento delas, isso faz com que elas também se debrucem sobre como elas também vão se apropriar desses mecanismos, né? Os homens filmam com outro olhar, né? E a gente queria chegar, o que é esse outro olhar? Né? E elas falaram, a gente não quer mais que os homens cineastas filmam as mulheres. Por quê? Porque eles filmam só a nossa parte íntima, a gente não quer isso. Então, elas queriam a capacitação de mulheres para que essas mulheres tenham um olhar feminino, Isso que o motivo do pedido delas, né? A gente tem que aprender muita coisa assim da filmagem, né? Até a gente pode chegar naquele local para a gente filmar como as mulheres. Hoje em dia tem o homem, né? Mas as mulheres também têm direito de aprender essas coisas e levar na frente. Então a gente trabalha ouvindo elas. O que elas querem. A associação nunca fez do pensamento dela, sempre ouvindo a base. Assim que a associação trabalha. Eu ia peme catu o emige morere quarare mi coa cunha taimere penha mura nei engano peko janyo mota maitere papai kene irumera ang o quiero wakawai yo o upe kura taia urame kura na ane anga viti yore ko kene upotara wa onyo muhute kura wa unera ma ko ut a yene me murake wana ko ut kutu pipurera i umawara ma are ni panga vito yore ko mena ni katu itawa yore ko ma mai teni pa ya ko korina Nyanyi wae miliawa nyanyi joko morere kora ni ara mo yoga mo morere kora ni miri ko awate nyanyi wae minne ko pon manora mera nyanyi me nyanyi wae ko amo nyanyi wae minne ko pon manora mera me kyaye ukatete yupewa nyanyi wae ko ria wae na upa maporame ko niaram nyamige hamoaran hamo auge apo mawa yo vite yenye engawako avite ne ko pa avite kamara wa ye ko avite yo vidaram aera vite yo ko apo era un juan mawa kori ya muri kuma nyami yo ko era un juan me abuye heo ma yo vite honye enga anupa abuye ara mueve ne yo koi maraka wa kopoi me yare ya more kumare
A importância da associação, né, que ela está valorizando o papel das mulheres, né, está dando a voz para elas, né, empoderamento para as mulheres, né, em geral, né, que pode mostrar suas atividades que está sendo feito no dia a dia e valorizar o trabalho delas, né, porque ontem não está sendo muito visto no mundo, né? Eu digo no mundo em geral. É muito difícil a mulher se expressar no público, né? Então, a ideia, né? A ideia da associação, a importância que ela tem, né? É ela preparar jovens, né? No espaço entre elas e sim depois selecionar ou a pessoa, né? A mulher, o jovem que está interessado, se sentindo seguro, seguir esse caminho como político, ou seja, qualquer área, ela vai seguir. E hoje, para mim, é importante assim, aprender a falar, lutar pelo direito das mulheres. Muitas vezes as meninas da aldeia não têm essa oportunidade a conhecer e defender, buscar seu direito. Onde abriu essa porta, tanto é que a Associação Yamorí-Kumã estão dando a fruto para nós, que tem algumas lideranças novas estão surgindo através da Associação Yamorí-Kumã. O espaço da associação não é fechado. Isso é o importante também as pessoas entenderem, né, e saberem que por ela ser a Associação das Mulheres, ela não separa o homem, né? Então ela é aberta, né? Acredito que daqui para frente a Associação Yamorí-Kumã vai dar continuidade, vai dar o curso, com certeza, e assim as meninas vão entender qual é o direito delas. Então, a nossa luta é isso, pelos direitos das mulheres, né? De serem livres para fazerem a escolha delas, mas dentro da cultura, né? E a nossa luta é isso, mostrar que nós mulheres somos, que podemos ajudar. Não tem oportunidade muito presente, mas a gente tem que seguir, ir na cidade e aprender as coisas, aí a gente vai indo. Devagarzinho a gente como mulheres pode ir até aonde a gente quer chegar. O que a gente sempre ouviu de alguns homens, né, é que nós não somos capazes de administrar nada, né, de pensar, por exemplo, de elaborar um projeto, de escrever um projeto, né. É isso que a gente, que eu já escutei algumas vezes, né, que nós não somos capazes, né, mas não somos capazes com o quê, né? Olha, nós não somos brancos, né? Nós não crescemos, a gente não frequentou escola desde pequeno, a gente começou a frequentar a escola na adolescência. Então, a gente não fala como um branco, a gente não escreve como branco, sabe? Mas a gente se arrisca, a gente pensa, sabe? Para pensar a gente não precisa de ninguém, né? Talvez para escrever sim, agora para pensar, para ter ideia, para criar coisas assim, nós não precisamos de ninguém. A importância dessa associação que vem a fortalecer as mulheres, né? Porque antes as mulheres eram, vou dizer que eram excluídas, porque só tinha os homens, né? Então, com essa associação, as mulheres têm mais participação nas reuniões. Muitas vezes, eu vou me referir como
masculino, a gente somos exagerados. Diz que as mulheres não sabem, não mandam nada. Mas pelo contrário. Aonde que a gente pode ver que a gente não anda com as mulheres? Todo ser humano precisa das mulheres, porque conhecimento, pensamento é diferente. E se a gente conseguir trazer todos esses que estão na oficina, nos cursos, unir a força, e a gente vai ter um pensamento equilibrado. Muitas vezes a gente faz um projeto, nós homens faz projeto e acaba esquecendo as meninas, mulheres e tudo mais. E a gente fica priorizando nossa infraestrutura. E as mulheres sempre ficaram para trás. Eu acredito que através a organização, a Associação Yamaricumã, as meninas vão se revelando e vai assumindo nesse cargo e vai chegando, vai formando um time e a gente vai igualar esse pensamento e assim o Xingu, espero que o Xingu ficará forte desse jeito. Para mim, como mulher, né, uma menina e aluna do Germinar, a associação trouxe a oportunidade para as mulheres, assim, espaço onde elas podem falar à vontade, falar o que elas pensam, o que elas querem para elas e, apesar de tudo, lutar pelo seu direito também, né? Tanto dentro da aldeia como fora, sim. Nos anos atrás, as mulheres não eram muito reconhecidas, né? Era reconhecido na aldeia, né? Por atividade delas, né? Mas na sociedade, na parte política, né? Ninguém olhava. Talvez por isso elas pensaram e criaram essa associação para poder buscar seus objetivos, né? Seus fortalecimentos, para que todo mundo respeite também as mulheres, né? Porque a mulher, para nós, né, é uma peça essencial, né? Que eu vejo, que delas que a gente surgiu, né? Foi delas que a gente estamos aqui. Então eu acredito muito na potência das mulheres, porque elas podem fazer muito mais melhor que os homens, né? Irane ke ko toket tawai. Irane ya ibete ko tiene mưa wa apa pe ka tuk. Nya ko ma. Oni mo kuri sewa yo ko tuk. Tawari ri aru aye amwa tok tok tok. Kunya mia pupe. Tuk tuk. Beta bete nya ko ma. Ang tukan rapu kaya kaawi ore karame mau como upa apia ajiro karapa cik 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 tawiti ara mati yokoi ara ai mai kwa gabo era po maraka metawaye yakiwa Yakiwa me ukaya Yamaricumare ukaya no nakama A importância da participação das mulheres na política interna, externa, ela é fundamental, porque só as mulheres sabem, né, os problemas, né, delas, né, porque eu não posso falar pela mulher, né. Então esse espaço, essa presença das mulheres nos eventos, nas discussões é fundamental. Então hoje dentro da FUNAI a gente tem mais
apoio mais para as mulheres que eu vejo. O projeto das mulheres, oficina, tudo está sendo aprovado. Então eu acho que elas têm oportunidade de agarrar essa oportunidade que a FUNAI-Sede está abrindo para elas, né? Então eu acho que se elas aproveitarem isso, tem apoio da FUNAI sim. A gente, como as mulheres, tem que participar da reunião e aprofundar as coisas e lutar pelo nosso povo. Não é para brincar. As mulheres, é importante as mulheres participarem dessas rodas de conversa que a associação vem promovendo e que elas tenham mais assim, entendimento da política, né? Que elas participam mais da política, que elas entendam o que está acontecendo no mundo de fora, digo daqui da cidade e tanto na aldeia, que elas possam lutar junto com os homens pelos seus direitos. Porque cada vez mais os não indígenas estão sendo, assim, não estão respeitando mais os indígenas, digo assim. Então, acho importante elas lutarem junto com os homens e não deixar só os homens lutar pelos seus direitos, mas também unir as forças junto e lutar pelos direitos dos indígenas. Não do Xingu, mas como todos os indígenas do Brasil. Eu quero ajudar a minha comunidade, a minha família, daqui para frente. Não sei se que eu vou alcançar meu sonho, né? Aí por isso que eu estou participando curso com Caiulu. Eu queria ser guerreira. A importância das mulheres participar das rodas de conversa, da assembleia, se aproximar mais da associação, né? É importante, porque assim elas vão conhecer o trabalho da associação, assim elas vão saber o que é a associação, o que a associação trabalha, como que ela trabalha, qual é a filosofia do trabalho da associação, né? E também para elas entenderem e se envolver mais com a associação, porque a associação é delas, a associação foi criada para elas. E saber que a associação oferece capacitação para as mulheres, para elas serem bem informadas do que está acontecendo, do que está sendo discutido fora pelas outras mulheres, e elas aprenderem com a associação, né? A associação está aí para mostrar o caminho para as mulheres, para mostrar o direito das mulheres. Maior resultado para mim, quando eu vejo as mulheres, né? Resultado gratificante, que sempre, toda vez quando eu vejo, eu choro, né? Eu vejo uma mulher pegar microfone, falar a sua opinião, falar o que ela pensa, falar público. Isso é gratificante, isso é resultado do trabalho da associação. Napo Maracau aja. Ngoi dina boy ipura aja ko anoka pepi ya homo ya. Amo aja Maracau are yang Hawaii ya amet. Maracau mi ko hoka ari me hoka ya. Oh ya pa ngamitanya ma. Mituaya, jaha hoya, jaha ho. Awat ini apa pia Maracau. Ulai ya vira,
Ulei yavira kamataira nakotera evere yaha 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 tu kokutia tu ate yo koi irumen no anu kura marakau kau karipi oka apepi marakatawa hai mai te poyere kwa pa ni ruwa ka apepi marakatawa yo koi no anu awa au ye ngairan joye no no kwenye kame ku emi yo marakam rahme marakam motawa ye ni mono ko kunya tai meren ara uma mamai oh me yawa yari me yamori kumari Eu quero deixar um recado aqui em nome da Organização das Mulheres. As mulheres indígenas, as nossas mulheres, precisa de respeito em primeiro lugar. A gente precisa apoiar elas na forma que ela pode se organizar melhor, né? Ocupar alguns espaços. Acho que o começo da Associação Indígena das Mulheres já é um avanço muito grande nas políticas públicas, né? No mundo do branco, para se defender melhor, né? E segundo, elas precisam também um espaço dentro do trabalho, né? Seja na FUNAI, seja no distrito, e seja nessas instituições que possa ter representante das mulheres, né? Que a gente não dá essa oportunidade, muitas das vezes a gente não dá essa oportunidade, mas as mulheres precisam. Tem as meninas que já estudaram, que já sabem, né, trabalhar, assim elas vão ocupar o espaço e a gente tem que dar essa confiança para que um dia ela vai multiplicar esse conhecimento, né? Então, isso que eu quero deixar recado para meus colegas lideranças indígenas, né? E os homens, né, gostaria também que eles respeitassem o nosso espaço, respeitassem a nossa luta, porque nós mulheres sabemos os problemas que a gente enfrenta, né? Eles não são mulheres, como é que vão saber, né, o que sentimos, né, com o que sofremos? Vem aproximar mais os Yamurikumã, e não simplesmente para as mulheres, para em geral, todo mundo, quem estiver dúvida, e falar diretamente com a gente, tirar sua dúvida e assim a gente vamos projetar daqui para frente. Eu mando mensagem para os homens, né? Chegar e conhecer o trabalho da associação, porque ela é aberta, né? Porque a gente precisa do apoio deles, né? A gente está aqui para trocar ideia, para fazer esclarecimento. Eu ia fazer os homens trocarem, né? Experimentar um homem ser mulher um dia, sabe, para ver, né? Para sentir na pele o que as mulheres sentem, né? Sofrer assédio, né? Ouvir cantadas, né? Porque os homens também, os indígenas também dão em cima das mulheres, né? Serem desrespeitadas, sabe? Eu queria que os homens sentissem isso. Eu queria que esse homem ouvisse algum homem falassem para ele: você não é capaz, você é mulher, você não pensa. Quero dar meu recado, né, para os homens, né, que o tempo passa, né, as coisas vai mudando, né,
E as mulheres também estão mudando, elas estão estudando, elas estão aprendendo, né? Eu acho que temos que agora valorizar as mulheres, dar oportunidade para elas participarem da política pública, né, política interna, né? Eu acho que é importante elas participarem, é importante elas colaborarem também, né? E participar a construção de planos, né, para o Xingu, para a saúde, educação e própria FUNAI, né? Acho que é importante a gente valorizar, dar essa oportunidade para essas mulheres. Apenas a gente cuida do homem e o homem tem que apoiar também. Não é para um homem ficar contra das mulheres. As mulheres que cuidam do homem, as mulheres que fazem tudo para o homem. Então o homem tem que agradecer muito às mulheres. É isso que eu penso. Então, a mensagem que eu quero deixar para os homens é que apoiem mais as mulheres, que confiam nelas, né? Para que juntos possamos lutar pelos direitos dos indígenas, que abram mais espaço para elas, que ouvem as opiniões delas, porque no Xingu tem muitas mulheres que estão sendo assim excluídas assim, mas quero que os homens apoiem mais, que convidem nas reuniões, onde elas possam falar sobre o que elas pensam, as opiniões, o ponto de vista delas, o que elas querem para elas. Então é isso que eu quero deixar para os homens. Eu gostaria de mandar recado para os homens, homens xinguanos, dizer: se aproxime da Yamuricumã, venha, se aproxime dela, porque a Yamuricumã não veio competir com ninguém, a Yamuricumã não veio competir força, Yamuricumã não veio para competir quem é melhor, Yamuricumã veio para somar as forças com vocês, homens. Venha conhecer Yamuricumã, porque você nasceu de uma Yamuricumã também. Então, eu gostaria que os homens apoiassem mesmo a nossa luta, né? Que entendessem, né, o que a gente quer. Não queremos disputar o poder com eles. Queremos fazer a nossa parte, né? Como mulheres, né? As mulheres têm suas diferenças, então tem que ter alguma mulher lutando por elas. Então, eu gostaria que eles pensassem isso, pensassem assim, ó, ela não é diferente que eu, ela também pensa, né? Ela também sofre, ela também quer melhorar a qualidade de vida das mulheres, né? Ela também quer preservar a cultura, ela também quer preservar a terra, né? Cuidar da família, né? Ela também se preocupa com os povos indígenas, então, né? Que apoie a nossa causa. Então, estamos no mesmo barco, né? A gente usa muito a frase, somar força. Então, vamos somar força, né? Lutar juntos, para a gente ficar mais forte, né? Yo koi awak ne aku habitawak no je ko habitaw ino mera arabiri hera beye jahuai me murakere no ni je me murake morere kwarara me murakere no morere kwara ite morere kwarara wa ke avarupiye yo ere komaba boya
Akera waya momera. Kya waya bupe. Kya waya te ye kunya merera angkangare he kopunawan. Aku habita waya bu. Awige. Putuna rupit. Ara rupit. Awige yana henna wahom. Quiero acabar ir umera apoya vite nyewa mawa kunya merera kali peatai pille ojo kena wawata wayen petaka panena anga vite kunya mukua awawata waye peye ini apa pe marakaye kui kurare time tai takawatan no pirape mi tagatan amo pe tai pille tute apom maraka tute kui kurane tai ayat kalapalore tai mo petaka panena panite ngara moyet que no vas a batir y pegar bien. Ojo que ya calapalo a maraca a cuña maraca nunye a letami y jucamo y tute a maracam. No que no rupille calapalo a letami. A rupille cuña merera no itera cuña mugutan amo mati por el time ya pille tute y maraca acá me te iré navidad oh me caut me na 40 ya pille tute y maraca ala ang oh me caut waurareta ya pille maraca Aduh, pite kira kami Jawa Murikuma kurang. Memurakia ape apa waye tupe apupe kotu. Ape ye yo oke. Anga bite tatu waru Jawa mi yo kwa wawo ya jero ape ko. Mokonya wawo ya. Truk. Anga wai poite ye kwara ko. Pero pite yo que llevan a maraco me cura. Tato pela cuaciara y a pero Nunca desistam da Associação Iamuricumã. Foi uma semente que as mulheres plantaram, né? Falo isso para as jovens também que estão chegando agora. Foi um sonho, né? Essa independência foi um sonho, essa autonomia foi um sonho. E é um sonho bonito. Então, o recado que eu deixo para as Iamuricumã é isso, nunca desistam. Tudo tem um ciclo. Às vezes você está no auge, depois você está em decadência, aí você volta a crescer de novo. A vida é assim. Então, com a associação não vai ser diferente, né? Ela é um bebê ainda. E ela precisa de cuidados. E quem tem que cuidar são todas as mulheres xinguanas. Então, todas têm que abraçar a Associação Iamuricumã. Compreenda com essa organização, venha nos ajudar, venha nos corrigir, venha nos decidir junto as coisas. Quando a gente, eu vou me referir, quando o Iamuricumã mandar o seu convite para nossa aldeia, não deixar de passar em branco, venha tirar sua dúvida e assim o Iamuricumã vai crescendo cada vez mais. Eu espero que esses alunos vão se formando, venham aqui também nos ajudar para explicar melhor na língua qual é a importância do Iamuricumã. Daqui em para frente, eu tenho certeza que Iamuricumã está sendo uma peça fundamental no nível Xingu. Recado que eu tenho
para as mulheres, né, que se aproxime na associação, que pergunte para nós, para presidente, que a gente tem muita coisa boa para contar, para esclarecer. Qualquer dúvida que elas têm, cheguem e perguntem. A gente troca ideia, de repente elas têm outra ideia nova, que a gente pode melhorar isso. Se elas começarem a chegar, aproximar, colocar suas ideias, através disso a gente vai saber os nossos erros, onde está dando errado, né? Onde está dando certo. Então a gente precisa apoio delas, né? Aproximação delas, né? Não ficar distanciando, né? E para as mulheres também queria dar recado, né? Que abrace, né? Essa oportunidade, né? Que está tendo, que eu, na minha fala já falei, estou muito preocupado porque só tem 3 que está se destacando, que está, né? A gente precisa trazer mais mulheres e a gente precisa valorizar, né? Um pouquinho das oficinas que estão acontecendo, né? Aproveitar essas oportunidades, porque amanhã ela que vai ser presidente, né? Amanhã ela que vai ser diretor financeiro. As meninas também, né? Tem que abraçar, entrar no barco junto com Caiulu, Regina, Sula, né? Essas meninas que estão dia a dia, né? Trabalhando. E a gente tem apoiado, eu tenho apoiado, enquanto eu estiver aí na FUNAI eu vou apoiar. As mulheres precisam mais unir, precisam mais de participar, né? Independente de que os outros falam que a organização é muito ruim, mas é assim, com o seu apoio, com o meu apoio, que a gente vai fortalecer a nossa organização. E eu gostaria que elas, né, que as mulheres continuem apoiando a associação do jeito que elas estão fazendo, né? Se tiverem alguma dúvida, eu gostaria que perguntassem pessoalmente para nós, para a gente explicar. Vamos mostrar nossa força, vamos mostrar que nós mulheres somos sim capazes, né, de resolver os nossos problemas, de fazer projetos, né? E queremos mais mulheres para pensar junto com a gente, né? Queremos mais mulheres. Que hoje em dia, nós como mulher, a gente tem que aprofundar o nosso conhecimento e lutar do nosso direito. Hoje em dia, o mundo já está mudando para a gente. Não é como era antes agora. Então, a gente não pode ficar dependendo do homem. O homem faz o trabalho para ele. A gente, como mulher, também tem que lutar, estudar, aprofundar conhecimento. E o recado que eu quero deixar para as mulheres é que elas se unem mais, né? Se unem cada vez mais, que para que juntas elas tenham mais força, unir as forças. Que continue assim, porque antes da criação da associação, elas estavam assim... Digo que estava cada um no canto, mas agora que com a criação dessa associação, elas estão se unindo e que elas continuem assim, e lutando e que nunca desistam dessa luta. Eu queria dizer aqui para todas as mulheres indígenas, todas as mulheres indígenas, independente da etnia, independente de onde ela for, todas são Iamuricumã, todas são fortes, todas são capazes, todas são inteligentes. Waura atuku perupiyo ko e mohome. Pemillo yau kawa. Piye yau kawa. Ta era te ame waura uru piye. Uru kujua vite uyam. Ya pekawan ne. Uru kwa vite ya waura de tamakata. Ta uru pi. Kira ko homa ekata. Kai katu weang rako palak.
Ai hera me I me mura ke ana te te tu te metam. Kunya mere te te tu. Katue ai saka ka anga wawa ko ut. Ang mai tera mae. Akatu ikama. Akatu. Anga vite uwa ea kia wara yukatawa ko. Mia ka I mi wa yukatawa. Akatu ikama te akatu te ikama. Avite pua porone takura. I papa va pokura. Pua avite. Nyamuri kuma yotawera. Ya muri kuma. Jawahi yari ome peti kumari ome 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 Jawahi yari ome Yamuri kumari me ome 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 Oh me, oh me, oh me, oh me.